Consumir arroz branco aumenta o risco de diabetes e tem efeitos parecidos ao açúcar comum. É o que afirma a Universidade de Harvard, a prestigiada universidade dos Estados Unidos. Deixa eu te explicar primeiro a diferença entre o arroz integral e o arroz branco, pois o arroz integral já antecipo que tem um efeito contrário ao que foi mostrado ao arroz branco. A diferença está no processamento. O arroz branco é um alimento refinado que teve a casca, o farelo e o germe removidos durante a industrialização, resultando assim em perda bem significativa de fibras, vitaminas e minerais. Ao final do processo, deixando apenas o que é chamado de endosperma amiláceo como componente principal, e assim o alimento ele fica com uma grande quantidade de amido presente, que é assim então um alimento com uma maior concentração de carboidrato e com uma resposta de açúcar no sangue diferente. Ao contrário do arroz branco, o arroz integral ele não é moído e contém germe e farelo. Essas partes do grão contêm numerosos fitoquímicos, incluindo polifenóis, fitoesteróis e lignanas, bem como vitaminas, minerais, gorduras essenciais que fazem bem para o nosso organismo, além das fibras alimentares. E é importante colocar que muitos desses componentes presentes no arroz integral estão associados à prevenção da diabetes. O arroz integral ele também tende a ter um índice glicêmico mais baixo em comparação ao arroz branco devido a uma maior concentração de fibra e uma taxa de absorção mais lenta. Aguardem até o final que eu vou deixar a minha opinião. Mas antes disso, o que dizem os estudos científicos? Primeiro que os estudos que estão sendo considerados para dar esse posicionamento sobre o arroz branco, eles representam múltiplas regiões do nosso mundo, né? Então várias áreas geográficas, desde China, Sul da Ásia, Oriente Médio, Europa, Austrália e os Estados Unidos, que se assemelha mais ao Brasil, avaliando a influência da ingestão do arroz branco em mais de 577 mil participantes. E com uma média de acompanhamento de até 9 anos, ou na verdade de 9 anos podendo chegar até 22 anos. E os resultados mostraram que a ingestão acima de 300 gramas por dia de arroz branco é associado a um risco aumentado para diabetes tipo 2. Sendo que cada porção adicional, considerado 150 gramas, é associado a um risco de 13% a mais de risco de desenvolvimento de diabetes. E, em contrapartida, a ingestão do arroz integral é associado a um menor risco de diabetes. Para cada 50 gramas de arroz integral, há uma redução também dos mesmos 13%, mas no caso redução da diabetes tipo 2 ou do risco de desenvolver. O arroz integral ainda ele é associado nos estudos à redução significativa do peso corporal, da circunferência da cintura e aumenta o colesterol bom em comparação ao arroz branco. Em resumo, o que os estudos mostram é que a ingestão do arroz branco foi associado a um maior risco do desenvolvimento de diabetes, enquanto o arroz integral foi associado a um menor risco. Vamos agora à minha opinião. Primeiro ponto, qual que é o restante da refeição desses indivíduos que foram estudados além do arroz? Se for uma refeição equilibrada, com vegetais, né, com salada, legumes, né, uma leguminosa como um feijão, tá tudo bem ter a versão do arroz branco, porque a gente não avalia um estado nutricional através de um único alimento, nem mesmo através de uma única refeição do dia. Tem que entender todo o contexto. Mas, para aqueles que ficam só comparando calorias e macronutrientes, dizendo que é uma troca inútil o arroz branco pelo arroz integral, vale a reflexão.
A gente tem muito mais do que calorias e macronutrientes, que para quem não sabe, estou falando de carboidratos, proteínas e gorduras e até fibras podem ser consideradas. Mas temos que falar de vitaminas, de minerais e de compostos fitoquímicos que estão claramente associados à prevenção de muitas complicações de saúde, inclusive propriamente da diabetes. Um outro ponto é que houve um sensacionalismo em relação à forma com que Harvard falou sobre o assunto e com que também todos que divulgaram colocaram a associação de arroz branco ser tão maléfico quanto o açúcar. Essa comparação é incabível. Sim, o açúcar refinado de mesa, ele é considerado um alimento de caloria vazia, sem vitaminas, sem minerais. O arroz branco, ele tem uma redução significativa, mas ainda assim ele tem um valor nutricional muito superior ao açúcar de mesa. Então é incabível essa comparação. Outro ponto também é entender qual que é o gasto de energia que quem consome acaba tendo no dia. Eu, por exemplo, consumo fácil umas 3 porções de 300 gramas por dia. Eu teria um risco aumentadíssimo então de diabetes, de aumentar minha glicemia, aumentar minha hemoglobina glicada, mas eu gasto bastante energia na minha prática regular de atividade física. E assim eu preciso de uma grande reposição. E fica muito mais fácil consumir o arroz branco do que o arroz integral. E no meu caso ainda fica muito mais adequado consumir o arroz branco do que o integral, porque se for somar todo o restante da minha alimentação, a quantidade de fibras já é muito alta. Então aonde eu posso mudar sem prejudicar aquilo que eu quero ter dentro do meu dia a dia, que é o arroz, vai me ajudar a reduzir as fibras, no meu caso, em substituição ao arroz integral para o arroz branco, é vantajoso para que eu não tenha um consumo excessivo de fibras, que também é prejudicial. O consumo de fibras deve variar de 20 a 30 gramas, né? E é comum em dietas muito altas em calorias, como eu estou nesse momento, você consumir não só muitas calorias, mas também muitas fibras por decorrência do acumulado dos alimentos que vão oferecendo. E aí às vezes é legal reduzir a fonte alimentar mais rica em fibra por uma fonte mais baixa em fibra, como por exemplo também trocar o farelo de aveia por farinha de aveia. Enfim, não tenho receio de ter um consumo do arroz dentro da sua rotina, só não esqueçam de fazer um prato bem colorido, um prato bem diversificado e um prato bem equilibrado. E não esqueçam das outras refeições do dia, para que você também tenha uma nutrição adequada em quantidade e adequada na qualidade de escolha alimentar. Mas, para ser bem individualizado e para você ter resultados ainda mais significativos, invista no nutricionista, que ele vai saber te indicar qual que é a quantidade e qual que é o tipo de arroz, por exemplo, que fica mais indicado para o seu caso, levando tudo quanto é ponto em consideração. Não só o valor nutricional, mas sua adesão, né, a sua aceitação, sua satisfação com a refeição, entre outros pontos que os nutricionistas consideram na hora de passar uma orientação alimentar. Espero ter contribuído. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham informação. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber a notificação do novo vídeo que é lançado. E aí você assiste a hora que você quiser. Que maravilha!